Olá você, já estamos de volta e vamos agora para um bloco de questões sobre o CPC 00, estrutura conceitual. É algo mais teórico e que as bancas também vêm cobrando com frequência. Lembra que no início de 2020 houve algumas alterações e que terão impactos em provas atuais. Beleza? Já vamos com tudo rumo à aprovação. Vem comigo na tela. Olha aí. CPC 00, estrutura conceitual. Vamos para a primeira. Olha o que ele diz. No que se refere às características qualitativas fundamentais da informação financeira, julgue o item seguinte. Tranquilo, Felipe. Ele diz: as informações devem tanto ser relevantes como fornecer representação fidedigna do que pretendem representar para serem úteis. Nem a representação fidedigna de fenômeno irrelevante, nem a representação não fidedigna de fenômeno relevante, tá certo? Auxiliam os usuários a tomar boas decisões, ok? Então, vamos lá. Esse item, ele está certíssimo. Pessoal, lá no CPC 00 nós temos as características qualitativas fundamentais, ré ao quadrado, né, relevância e representação fidedigna. E nós vamos ter as características de melhoria, que eu vou já copiar aqui. Tranquilo. E aí o que é que ocorre? Essas informações, como ele falei, ó, devem tanto ser relevantes, como representar fidedignamente o que se propõe a representar, para serem úteis. Perfeito. E se eu tenho uma representação fidedigna, mas que ela é não relevante, ou eu tenho uma representação não fidedigna, mas que é relevante, observem que nenhum dos dois foram atendidos. Na verdade, foram atendidos somente um dos dois, e não os dois. Tá bom? Então ele está dizendo que nenhum, nem o outro, auxiliam os usuários a tomar boas decisões. Perfeito. Porque para tomar boas decisões, essa informação ela tem que ser relevante e representar fidedignamente o que se propõe a representar. Tá bom? Então, item certo. E aí lembra, as características qualitativas, elas podem ser fundamentais, que é ré ao quadrado, relevância e representação fidedigna, e de melhoria. Só para a gente revisar, tá? Que atualmente é TC elevado ao cubo. O que é isso, Felipe? T de tempestividade, C de compreensibilidade, comparabilidade e capacidade de verificação, que antigamente era chamado de verificabilidade. Fechou? Eita, coisa boa! Vamos para a segunda. Olha o que ele diz. Então, já printa aí, anota. Vamos para a segunda. Com base nas normas brasileiras de contabilidade geral, NBCTG, que são copia e cola dos pronunciamentos, julgue os próximos itens. Olha lá, fica ligado. Uma das características qualitativas fundamentais da informação financeira é a representação fidedigna. Perfeito. Que preconiza que as informações financeiras sejam representações fiéis da forma legal dos fenômenos que elas se propõem a representar. Então, o que é que você acha? Item, certo ou errado, tá bom? Ok? Pessoal, então, você tem que lembrar de um ponto específico. Quem tivesse isso na mente, acertaria a questão. Porque lembra lá da primazia da essência sobre a forma? Ah, Felipe, eu lembro que deve prevalecer nas transações a essência do que realmente aconteceu da transação, ao invés da sua forma legal. Tá bom? Então esse item está errado na última parte. Olha lá, pessoal. Uma das características é essa, que preconiza que as informações sejam representações fiéis da forma legal. Pessoal, falso. Tá certo? Falso. Ok? Se
Ah, o fenômeno econômico e a forma legal são as mesmas? Perfeito. Mas, se a forma legal e o fenômeno econômico são diferentes, tá certo? O que é que deve ocorrer? A forma legal não iria representar adequadamente a representação fidedigna, porque eu teria que levar em conta a essência do que realmente aconteceu, tá? Lembra lá, a empresa faz um arrendamento de um bem, que é como se fosse um aluguel, mas na verdade ela comprou. Ou seja, no documento, nós temos no documento dizendo que foi um aluguel, mas na prática foi uma compra e venda. Então o que vale é a essência, é a realidade e não a forma legal. Show de bola? Eita, coisa boa. Vamos lá. Pronto. Terceira. Ele diz: segundo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, estrutura conceitual para relatório financeiro, observe que algumas questões eu adaptei à atual estrutura. Os relatórios financeiros objetivam fornecer informações financeiras, que é o objetivo, né? Que sejam úteis na tomada de decisões referente à oferta de recursos à entidade por parte dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade específica de determinado grupo de usuários. Ainda que destinado a usuários em geral, esses relatórios eles destinam principalmente à tomada de decisões por um grupo, tá? Então, pessoal, coloca na mente. As demonstrações contábeis, os relatórios financeiros para fins gerais, como chama o CPC 00, que são as demonstrações contábeis, elas são destinadas, elas são destinadas, o que é que acontece? Para os usuários em geral, para qualquer pessoa. Não visa atender uma necessidade específica. Só que ela tem um grupo que ela chama de principais usuários. Por quê? Porque esses usuários eles têm um maior interesse nessa informação. Quem são esses principais usuários, pessoal? São quem investem na empresa e os credores da empresa. Então ele vai chamar de investidores, credores por empréstimos e outros credores atuais, ou seja, existentes e em potencial. Então esse grupo, eles são chamados de principais usuários, tá bom? Em que esses relatórios se destinam a todos, mas principalmente, por isso que o nome principais usuários, a esse grupo. Felipe, então qual é o gabarito? Letra C de casa, tá, pessoal? Então lembra, quem são os principais usuários? Se ele usar esse termo, você deve lembrar. Quem são? São investidores e credores por empréstimo e outros credores. O que, Felipe? Existentes, ou seja, atuais e em potencial para o futuro. Eita, tá ficando fácil. Vamos lá, quarta questão. Olha aqui. E ele falou investidores, existentes e em potencial. Quarta questão, ele diz: conforme a NBCTG estrutura conceitual, o valor justo é a base de mensuração que implica avaliar o ativo de acordo com o quê? E aí nós vamos, tá certo? Analisar esse item, pessoal. E aí lembra, tá bom? Tem que lembrar que o valor justo é aquele valor justo, né, que seria recebido pela venda de um ativo ou pela troca de um passivo entre partes conhecedoras dispostas a isso em uma transação sem favorecimento. E vale lembrar que houve mudança, tá? Atualmente, quais são as bases de mensuração? Nós temos duas: custo histórico e valor atual. E o valor atual ele é subdividido em três. É o valor justo, o custo corrente e o valor em uso para o ativo ou o valor em cumprimento para o passivo. Tá bom? Pessoal, então como ele quer o valor justo, o nosso gabarito
É a letra E. É o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação ordenada entre participantes do mercado na data da mensuração. Tá bom? Então, muito cuidado com isso, ok? Então, muito cuidado com isso. Gabarito, letra E. Próxima, Felipe, vamos lá. Quinta questão. De acordo com o NBCTG Estrutura Conceitual, assinale a opção correta acerca das características qualitativas da informação financeira. Beleza, vamos lá. Ele diz, letra A, uma informação é relevante se privilegia a essência contábil sobre a forma legal? Nada a ver, pessoal. Isso é a primazia da essência sobre a forma. Lembra, uma informação ela é relevante quando ela é capaz de influenciar na tomada de decisões. Quando puder influenciar na tomada de decisões, informação relevante. E lembra que a relevância ela tem 3 aspectos. Ela tem um valor preditivo, predizer o futuro, confirmatório, confirmar o passado, ou ambos. Uma mesma informação ela pode confirmar o passado e predizer o futuro. Tá bom? Então, item errado. Tá? Falou em relevância, é capaz de influenciar na tomada de decisões, ok? Letra B. Olha o que ele diz. Uma informação financeira possui os atributos de melhoria se pode ser utilizada por todos os usuários da informação. Pessoal, não necessariamente. Mesmo que não seja utilizado por algumas pessoas, tá? Não precisa ser todos, mas a característica da melhoria, ele não perde o atributo da melhoria, tá bom? Então, item errado, ok? Item errado. Uma informação financeira, ela possui o atributo de melhoria, tá? Se ela melhora a utilidade da informação financeira, tá bom? Mas não é necessariamente utilizada por todos. Letra C, olha aí, a informação relevante pode ser capaz de fazer diferença na tomada de decisões pelos usuários, mesmo que eles não optem por não tirar vantagens delas. Perfeito, pessoal. Se eu tenho uma informação que ela é relevante, ela influencia na tomada de decisões. Se o usuário não utilizar, ou seja, não tirar vantagem dela, não utilizar para tomar decisões, isso não tira a qualidade de relevância da informação. Isso é uma decisão pessoal de não utilizar aquela informação, mas ela continua sendo relevante e pode influenciar na tomada de decisões. Então, item certo, desculpem, letra C. E letra D. A representação fidedigna determina que a informação financeira deve ser passível de comparação com outras demonstrações. Pessoal, falou em comparação, não é representação fidedigna, é comparabilidade. É comparabilidade, ok? E letra E, são características qualitativas fundamentais da informação financeira. Comparabilidade é de melhoria, compreensibilidade é de melhoria e a essência da forma nem é característica qualitativa fundamental. Característica qualitativa fundamental é ré ao quadrado, relevância e representação fidedigna. Lembra disso, essas características qualitativas elas caem muito, elas despencam mesmo. Ok? Sexta questão. Vamos lá. Olha o que ele diz. Considerando-se determinados conceitos, pessoal, apesar de ser uma questão antiga, a gente trabalha, tá certo? O item lá de capital financeiro e manutenção de capital financeiro. Considerando-se determinados conceitos de manutenção de capital, os aumentos e as diminuições do patrimônio líquido decorrentes de reavaliações ou de atualizações de ativos e passivos,
enquadram-se nas definições de receita e despesa. Por isso, devem ser incluídos, tá certo? Na demonstração de resultado, tá bom? Então, pessoal, no caso, tá? Segundo a estrutura conceitual, o que é que a gente tem? Nos conceitos de manutenção de capital, tá certo? Ok? Os aumentos, né, que ocorram, ok? De diminuições ou aumentos do patrimônio líquido, decorrentes de reavaliações ou de atualizações de ativos ou passivos, eles, na verdade, pessoal, dependendo, tá certo? Eles vão ficar no patrimônio líquido. E patrimônio líquido não é contabilizado no resultado. Então, item errado. A própria questão diz, ó, aumentos e diminuições do patrimônio líquido, decorrentes de reavaliações ou de atualizações de ativos e passivos. Beleza, Felipe. Próxima. Sétima. Ele diz, ó, a norma brasileira de contabilidade técnica geral, NBCTG Estrutura Conceitual, para relatório financeiro, dentre outras coisas, aborda as características qualitativas da informação financeira útil. Em relação a essas características, considere a característica materialidade é um aspecto da relevância, pessoal. Perfeito. A materialidade, tá certo? A informação ela é material quando sua omissão, tá? Ou distorção puder influenciar na tomada de decisões. Então lembra, materialidade ela não é uma característica qualitativa, mas ela faz parte da relevância, ela é um aspecto da relevância. Então, ele pergunta o que está correto, ok? Então o item 1 está correto. Com isso, já eliminamos as letras C e D. Beleza, Felipe. Uma realidade para ser considerada fidedigna, ela deve ser completa, neutra e livre de erro. Perfeito, pessoal. Lembra, representação fidedigna é uma característica que apresenta o que se propõe a representar fidedignamente. E ela tem que ser completa, neutra e livre de erros, ou isenta de erros. Isso não quer dizer a total exatidão. Fica ligado nesse ponto. Então, item também correto. Para auxiliar os usuários a tomarem boas decisões, tá certo? As informações, elas devem ser, ok? Materiais ou fidedignas, pessoal, as informações devem ser relevantes, né? Ok? Relevantes e fidedignas. Então, item errado. 1 e 2 certo, o 3 está errado. Já sei que é letra A, não precisava nem analisar o último item. Mas vamos lá. Olha o que ele diz. Comparabilidade e tempestividade são características qualitativas de melhoria? Perfeito. Além delas duas, a gente tem a capacidade de verificação e a compreensibilidade. Ok? A compreensibilidade. Beleza, Felipe. Vamos avançando. Oitava, ele diz, a contabilidade sempre requereu dos contabilistas que os registros fossem elaborados em conformidade com a documentação que oficializa a transação efetuada. Beleza. Com as novas normas contábeis, para que o fato seja registrado, além da documentação, deve ser avaliado o quê, pessoal? Materialidade, prudência, essência, solvência ou custo-benefício. Lembra, primazia da essência sobre a forma. Analisamos o documento, mas é muito mais importante, tá, analisar também a essência. Por quê? Porque se o que realmente aconteceu diverge do que está no documento, deve valer a essência da transação. Então, gabarito, letra B de bola. Tá certo? Beleza, Felipe. Tranquilo.
Nona, o auditor externo, ao avaliar as demonstrações contábeis da empresa Saracura Farmacêuticos SA, né? É cada nome que a gente vê, né, pessoal? Solicitou que as provisões para créditos de liquidação duvidosa fossem constituídas de modo, né, de forma conservadora, incluindo todos os créditos vencidos há mais de 60 dias. O procedimento foi adotado em decorrência de a empresa estar com bons resultados e apresentar posição mais conservadora, resguardando a administração e a auditoria. Nesse caso, a estrutura conceitual vigente, ela está certa ou errada, tá bom? Então, olha o que ele diz. Ao avaliar as demonstrações, solicitou que as provisões para crédito e liquidação fossem constituídas de forma conservadora, incluindo todos os créditos vencidos há mais de 60 dias, tá? O procedimento foi adotado em decorrência de a empresa estar com bons resultados e apresentar uma posição mais conservadora, tá certo? E aí o que é que ocorre, pessoal? Provisão para crédito e liquidação duvidosa. Como é que a gente contabiliza? A gente faz uma previsão no final do ano para o ano seguinte, considerando as perdas de exercícios anteriores. Porque na prática ela não vai perder tudo, ela só perde uma parcela. Ao fazer isso, de contabilizar tudo com mais de 60 dias, mesmo sabendo que com o histórico ela teria a chance de receber 60% daquele valor, isso vai estar ferindo alguns itens como a representação fidedigna do que se propõe a representar. Então, pessoal, ao fazer esse procedimento, o auditor externo ele está fazendo que seja atendido ou não a estrutura conceitual vigente. Pessoal, ok? Isso, na verdade, não está sendo atendido. Então, não pode ser a letra A. Não está sendo atendido, uma vez que para reconhecer os créditos vencidos há mais de 60 dias, a empresa tem a obrigatoriedade de efetuar a cobrança judicialmente? Nada a ver, não precisa. Não está sendo atendida. Letra D, não está sendo atendida, pois o procedimento adotado pela empresa não permite a apresentação de uma demonstração fidedigna e que seja consistente com a neutralidade. Perfeito. Gabarito, letra D. E a letra E está errada porque não está sendo atendida. Então ele tem que apresentar aquilo que realmente vai acontecer, ok? Aquilo que é fidedigno e não necessariamente o pior, tá? E para finalizar, a gente pegou uma questão mais antiga, pessoal, mas para trazer os conceitos, né? Então ele diz, no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado do exercício, o ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados? Perfeito. Esse é o novo conceito de ativo. E lembra que recurso econômico é um direito de gerar benefícios econômicos futuros, tá? Então, na prática, ficou igual ao conceito anterior, só que com palavras novas, tá bom? Passivo é uma obrigação passada, pessoal. É uma obrigação presente, ó, da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Letra C, então item errado. Letra C, patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. As receitas, pessoal, elas aumentam o ativo ou reduzem o passivo, que resulta em um aumento no patrimônio líquido, porque receita é bom, incluindo aqueles referentes a contribuições de detentores de instrumentos patrimoniais, exceto. Por quê, Felipe? Pessoal, olha lá. Toda receita, ela indiretamente aumenta o patrimônio líquido, porque ela vai para o resultado aumentando o resultado, e o resultado, se for positivo, aumenta o patrimônio líquido. Só que o inverso não é verdadeiro. Nem todo aumento no patrimônio líquido é receita. Por exemplo, integralização de capital social. Aumentou o patrimônio líquido e não é receita. Por isso, o exceto. Porque essa contribuição de detentores de direitos sobre o patrimônio, isso é, pessoal, os sócios acionistas, tá?
As despesas, elas são reduções no ativo ou aumentos no passivo, pessoal. Uma despesa que não foi paga é isso, que resulta em reduções no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a distribuições aos detentores de instrumentos patrimoniais. Perfeito. Toda despesa diminui o PL, mas nem toda diminuição do PL é despesa. Distribuição de dividendos diminui o PL e não é uma despesa. Show de bola, belezura? Fechamos com chave de ouro. Concluímos aqui mais uma aula e vamos dar aquela paradinha e voltamos em instantes com mais conteúdos focado na sua aprovação. Vai dar certo. Confiança, pensamento positivo. E na dúvida, regra do 7, responde 7 dias seguidos aquela questão que você não está acertando. Mas antes, veja como o professor fez e faça o passo a passo que vai dar certo. Beleza?